noite, igreja. Graças e paz a todos. Louvamos a Deus por mais uma quarta-feira que nós estamos aqui para cultuar o Senhor, para ouvir a Sua palavra. Iremos continuar nossas exposições de salmos como nós temos feito. E hoje a gente vai iniciar o salmo de número 22. Você já está com a sua Bíblia aí? Abra no salmo 22. Hoje iremos ler, como ele é um salmo muito longo, extenso, não vai dar para ver todo ele essa noite. Então vamos ler até o 5, do 1 até o 5. Vamos ficar em pé para ouvir, lermos a palavra do Senhor. Salmo 22 diz assim o texto: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim a salvação, as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém, não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, e os livraste. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, eterno Pai, que está nos céus, mais uma vez estamos diante da Tua palavra nessa noite. Te pedimos que o Senhor fale o nosso coração, para que a gente saia daqui edificados, alimentados e fortalecidos pelo Senhor, para que a gente seja mais e mais conformados à imagem do Teu Filho Jesus. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. O tema dessa minha mensagem que eu coloquei aqui nessa noite é: o que fazer em meio ao sofrimento? Esta é a pergunta que podemos tirar deste salmo para a nossa reflexão, porque este salmo ele vai falar justamente sobre a questão do sofrimento. E foi o rei Davi que escreveu este salmo. E ele escreveu este salmo quando ele estava passando por um terrível sofrimento em sua vida. E por causa disso, ele apresenta um profundo lamento no início deste salmo. E depois, na segunda parte, ele vai oferecer louvor e ações de graça a Deus por sua libertação. Embora este salmo aqui ele fale sobre a aflição particular de Davi e como o Senhor o libertou, ele também, este salmo, ele se refere profeticamente à crucificação e à ressurreição de Cristo. Por isso, Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele diz que acima de todos os salmos, este salmo 22 aqui é o salmo da cruz. E além disso, segundo John MacArthur, no Novo Testamento, para você ter uma ideia, existe 15 citações ou alusões messiânicas referentes a esse salmo aqui. O que levou a igreja primitiva, alguns membros da igreja primitiva, a considerar este salmo aqui como o quinto evangelho. Agora, para a gente entender este salmo aqui, a gente precisa entender como é que ele está dividido. Este salmo está dividido em duas partes. Apesar de ele ser bem longo, ele está dividido apenas em duas partes. Na primeira parte, do versículo 1 ao 21, o salmista Davi aqui, ele vai apresentar o seu profundo lamento diante de Deus por estar passando por um terrível sofrimento. Depois, dos versos 22 ao 31, que é a segunda parte, o salmista ele vai apresentar então o seu louvor e ações de graças a Deus. Entretanto, devido ao nosso pouco tempo, iremos ver nesta noite apenas a parte inicial do seu lamento. E nas outras semanas a gente continua vendo o lamento de Davi até chegarmos na segunda parte. Ele vai falar sobre louvor e ações de graças a Deus. Até então concluímos o estudo
deste salmo. Então, tendo visto isso aqui, podemos ver então que na primeira parte desse salmo, o salmista Davi ele vai apresentar um forte lamento diante de Deus. Nesse sentido, você também pode apresentar os seus fortes lamentos diante de Deus. E por causa disso, então, o meu propósito com essa mensagem aqui essa noite é lhe mostrar então que em meio ao sofrimento, a gente pode e deve apresentar os nossos lamentos diante de Deus através da oração fervorosa diante do Senhor. Nesses primeiros 5 versículos aí que a gente leu deste salmo, podemos ver que o salmista aqui ele apresenta 2 lamentos diante de Deus e também uma atitude apropriada em meio ao sofrimento. Então é isso que nós iremos ver aqui. Iremos ver primeiramente esses 2 lamentos que o salmista Davi ele apresenta aqui nesses 5 versículos e também iremos ver uma atitude apropriada que ele teve diante do sofrimento. Então, em primeiro lugar, o salmista ele lamenta ser abandonado ou desamparado por Deus. Veja aí no verso 1 o que ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Davi aqui, ele se lamenta diante de Deus através desta pergunta, porque ele tem a sensação de ter sido abandonado por Deus em meio ao sofrimento. Ele se sente aqui profundamente abandonado por Deus. Ele pensa, Davi, que Deus se esqueceu dele por causa do terrível sofrimento que ele estava passando quando ele escreveu este salmo. Às vezes, podemos ter essa mesma sensação aqui que Davi teve de abandono. Você pode pensar que Deus lhe desamparou por passar por algum tipo de sofrimento. Isso pode acontecer conosco, porque o sofrimento, muitas das vezes, ele nos deixa fragilizados emocionalmente e até fisicamente. Isso acaba fazendo com que a gente não enxergue, muitas das vezes, a presença de Deus conosco. E a gente acaba pensando que Deus nos deixou ou nos abandonou. Isso pode acontecer conosco. Aconteceu com Davi aqui. Por isso que ele diz, ele inicia este salmo dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Mas você deve lembrar de uma coisa muito importante, de uma promessa dita na palavra de Deus em Hebreus 13:5. Deus ele diz: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Essa é a promessa do Senhor para nós. Se você é filho de Deus, se você é filha de Deus, o Senhor ele é fiel e Ele promete em sua palavra jamais te deixar, jamais te abandonar em qualquer circunstância da sua vida. Qualquer tipo de sofrimento que você possa enfrentar ou passar nessa vida, o Senhor promete estar com você. E a gente tem que se apropriar dessa promessa, dessa verdade, em meio a qualquer sofrimento que a gente possa enfrentar nessa vida. Agora preste muita atenção aqui. Davi, ele sentiu profundamente o abandono pessoal de Deus. Entretanto, Jesus Cristo experimentou de maneira absoluta e real o abandono de Deus na cruz do Calvário. Abra comigo lá em Mateus, no capítulo 27. Mateus 27. Versículo 45 e 46. Mateus 27, 45 e 26 diz assim: desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que
me desamparaste? Veja só aqui, esse brado do nosso Senhor, do nosso Salvador, é o cumprimento do Salmo 22, versículo 1. Quando Jesus ele diz aqui, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele cumpre a profecia que Davi lançou séculos antes. É o cumprimento deste salmo que nós estamos estudando aqui. Mas a grande questão e a grande pergunta é, para a gente refletir e pensar, por que Deus abandonou Jesus na cruz? Essa é a grande pergunta. Por que Jesus ele disse isso? Deus meu, por que me desamparaste? Porque Deus abandonou o seu próprio filho ali naquela cruz, que jamais pecou, jamais cometeu nenhum pecado. Jesus, quando ele esteve aqui, ele viveu uma vida perfeita, em retidão, nunca pecou, viveu uma vida em plena obediência a Deus em tudo. Mas porque naquele momento na cruz, Jesus Cristo é abandonado pelo Pai? Por que isso acontece? Por que Deus fez isso com Jesus? Deus fez isso por causa da sua santidade e justiça. Pois a Bíblia ela vai nos dizer que Cristo ele se fez pecado por nós. E a Bíblia também vai dizer em Isaías que o Senhor Jesus ele levou sobre si as nossas iniquidades. E por causa disso, no momento então da crucificação ali, Deus então derrama a sua forte ira sobre Jesus Cristo ali naquela cruz e o abandona. Porque Deus ele é santo e ele não pode ter comunhão com o pecado. Então ele abandona Cristo ali naquele momento. É isso que o pecado ele faz, ele nos separa de Deus, ele nos afasta de Deus. E por causa de Cristo ter levado sobre si os nossos pecados, ter se feito pecado por nós, Jesus então também experimenta naquele momento, na cruz do Calvário, o afastamento da presença de Deus. O Senhor então vira o rosto, porque Cristo ele está assumindo o seu pecado, o meu pecado, o nosso pecado. Então Deus o abandona por um momento ali naquela cruz. Meus irmãos, éramos nós que merecíamos ser abandonados por toda uma eternidade no inferno, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas falhas. Éramos nós para receber a ira de Deus por causa da nossa maldade. Mas Deus, movido pelo seu profundo amor, tocado pela sua abundante graça e comovido pela sua rica misericórdia, ele resolve então abandonar o seu filho ali naquela cruz para não abandonar você no inferno. Ele resolve derramar toda a sua ira sobre Cristo ali naquela cruz para não derramar sobre você. Foi isso que Deus fez por graça e amor. Ele resolve ali derramar sua ira sobre o seu filho inocente para salvar você que é culpado. Foi isso que Deus fez. Ele abandona Cristo para que hoje você pudesse ser perdoado dos seus pecados. Ah, se Deus não tivesse abandonado Cristo ali por um momento naquela cruz, estaríamos todos perdidos. Se Deus tivesse salvado Cristo da crucificação, se Deus não permitisse que Cristo fosse crucificado, não haveria esperança de salvação para a nossa alma. Não haveria possibilidade nenhuma da gente alcançar e ter e receber de Deus a nossa salvação. Por isso temos que ser gratos a Deus, porque por um momento Ele decidiu abandonar o seu Filho para que Ele não abandonasse o seu povo, a sua igreja, no inferno. Deus, por pura graça, por pura misericórdia e amor, Ele então se agradou de moer Cristo ali naquela cruz, fazendo Ele sofrer como uma oferta pelo nosso pecado, para pagar o preço do nosso pecado.
para então termos o perdão de Deus e sermos livres da condenação eterna. Mas saiba de uma coisa muito importante: Deus, Ele não abandonou Cristo para sempre, pois Deus o ressuscitou pelo poder do Espírito Santo, e hoje Cristo, Ele vive eternamente à destra de Deus, só esperando o dia que Ele vai vir nos buscar para reinarmos com Ele. Essa é a nossa grande esperança. Isso aqui é o glorioso Evangelho de Cristo, que é as boas novas de salvação. É nessa mensagem que devemos nos apegar todos os dias, pois é nessa mensagem que está a nossa esperança. Vimos então aqui, em primeiro lugar, que o salmista ele apresenta o seu lamento, dizendo que foi abandonado por Deus, e que também que Cristo ele experimentou o abandono de Deus de uma forma mais absoluta por causa do nosso pecado que caiu sobre Ele, para que hoje a gente pudesse ter o perdão de Deus e a nossa salvação. Agora, em segundo lugar, o salmista ele vai apresentar um outro lamento. Ele lamenta não ser respondido por Deus. Volte lá para o Salmo 22. Veja o versículo 2. Olha o que o salmista ele vai dizer: Deus meu, clamo de dia e não me responde, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Veja só aqui, o salmista ele diz que ele clama ao Senhor, ou seja, ele ora ao Senhor, ele ora a Deus, porém Deus não lhe responde. Imagine essa situação aqui de Davi. Ele já estava passando por um terrível sofrimento na vida. Ele já tem a sensação que Deus o abandonou. E agora ele percebe que ele clama ao Senhor em oração e ele vê que Deus ele não responde, que Deus não envia uma resposta para ele. Imagine essa situação angustiante dele enfrentar essa situação aqui de não ver a resposta de Deus. Imagine você orar dias, imagine você orar semanas, orar meses e até anos e não ver a resposta de Deus. Isso é uma situação terrível, é uma situação angustiante para a nossa alma. Isso bate até um desânimo. Você orar constantemente, perseverando, e você vê o silêncio de Deus. Mas você já parou para pensar por que Deus muitas das vezes não ouve as nossas orações e não envia a resposta? Existem várias razões na Bíblia o porquê Deus ele não ouve certas orações nossas. E eu vou citar aqui algumas razões porque Deus ele não ouve muitas das vezes as nossas orações. Existe oração que Deus não responde, que Deus não ouve. E existem também os motivos, as razões por que Deus faz isso. Uma primeira razão que nós podemos encontrar na Bíblia é pecado não confessado no coração. Lá no Salmo 66, no versículo 18, diz o seguinte, escute esse texto: se eu não tivesse confessado o pecado em meu coração, o Senhor não teria ouvido. Deus ele não vai ouvir as nossas orações se tiver pecado não confessado no nosso coração. Se tiver ódio no nosso coração, se tiver cobiça no nosso coração, se tiver ira, imoralidade e etc. Se tiver algum pecado alojado no nosso coração, Deus não vai ouvir a nossa oração. Não vai. Então essa aqui é uma das razões porque Deus não ouve certas orações. Uma outra razão também que nós podemos encontrar na palavra de Deus, por que Deus não ouve nossas orações, é por falta de fé.
Quando a gente lê, por exemplo, lá em Tiago 1:6, diz assim o texto: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Deus muitas das vezes não ouve a nossa oração e não nos atende, não envia a resposta, por quê? A incredulidade do nosso coração. A gente não está tendo fé. A gente ora e não crê naquilo que a gente está orando. Então não vai vir resposta. Não vai vir mesmo. A gente precisa ter fé. A gente precisa crer que Deus enviará a resposta. É fundamental eu orar com fé no meu coração. Se eu orar com incredulidade, como é que Deus vai me atender? Não tem como. Tem que haver a certeza, tem que haver a convicção, a fé no nosso coração e crer que Deus ele pode nos abençoar. Então ele pode enviar a resposta. Mas existem outros motivos e razões também porque Deus não ouve certas orações nossas. Sabe por quê? Motivos errados. Talvez a gente possa orar a Deus com motivos errados no nosso coração. Por exemplo, lá em Tiago 4:3 diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. A pessoa ora para satisfação pessoal. A pessoa ora com desejos egoístas. Se for assim, com essas intenções erradas no coração, Deus não vai ouvir. Não vai atender. Por exemplo, a pessoa ora: Senhor, me abençoa com um carro novo, para que todo mundo veja que eu sou próspero e que sou abençoado pelo Senhor e que Deus está comigo. Essa oração aqui, ele está orando de uma forma egoísta, porque ele quer ter um carro para mostrar para os outros que ele é próspero, abençoado e que Deus está com ele. É isso que a teologia da prosperidade ensina por aí. Só que como deveria ser a oração de maneira correta? Senhor, me abençoa com um carro novo para que eu possa, através dele, ser bênção na vida dos meus irmãos. Olha a diferença. Eu querendo um carro para quê? Para ajudar os meus irmãos. Então tem gente que não sabe orar. Então Deus não atende. Então a gente precisa ter os motivos corretos quando a gente for orar. Quando a gente for pedir os nossos pedidos diante de Deus em oração. Uma outra razão também que nós podemos encontrar na palavra de Deus, porque Deus ele não ouve as nossas orações, é quando não damos crédito para a palavra de Deus. Lá em Provérbios 28:9 diz assim: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. A pessoa que não para fazer isso aqui, nós estamos fazendo, ouvir a palavra de Deus, que não se interessa em conhecer a palavra de Deus e aplicar no seu coração, quando ele vai orar, essa oração diante do Senhor é abominável. Deus detesta esse tipo de oração. Então, uma oração agradável ao Senhor, como ela é? Ela tem que ser conectada com obediência à palavra de Deus. Se eu não estiver obedecendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus e me esforçando para aplicar no meu coração, não adianta eu orar, Deus não vai ouvir. Mas o contrário é verdade. Se eu estou me esforçando para andar conforme a palavra de Deus, obedecendo a sua palavra, ouvindo ela e aplicando no meu coração e me esforçando para obedecê-la, Deus ouve e atende a minha oração. Mas existem também uns outros dois motivos aqui que eu quero destacar nessa noite. Porque Deus não ouve certas orações nossas. Um outro motivo e uma outra razão é tratar mal a esposa. Olha, mas isso é para mim. 1 Pedro 3:7. Olha só esse texto aqui. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, pois sois herdeiros da mesma graça,
para que não se interrompam as vossas orações. O marido que não está bem com a esposa em casa pode ter as suas orações interrompidas. Deus não vai ouvir. Isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Isso aqui é pesado demais para quem já é casado. E para aquele que vai casar, aguenta. Não, reflita. Refletir. E uma última razão aqui, porque Deus não ouve as nossas orações muitas vezes, é porque não está de acordo com a vontade soberana dele. É simples assim. Quando a gente lê, por exemplo, lá em 1 João 5,14, o texto diz assim: e esta é a confiança que temos para com ele. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Agora o contrário é verdade. Se pedirmos alguma coisa que não é segundo a sua vontade, ele não nos ouve. Para que Deus atenda então as nossas orações que apresentamos diante dele e ele responda, tem que estar de acordo com a sua vontade soberana. Se não tiver, não adianta que ele não vai responder. É isso. Então, esse aqui é alguns motivos. Existem muitos outros que a gente pode encontrar, mas esse aqui são alguns motivos porque muitas das vezes Deus não ouve as nossas orações e ele não nos responde. Agora, se esses não são os motivos, as causas porque Deus não ouve as nossas orações, porque muitas vezes, então, ele não nos responde. Às vezes ele quer ver você perseverar em oração, que você continue orando, porque a oração, ela traz um bem espiritual para nós. Então, às vezes, Deus demora, porque ele sabe o tempo certo de agir. É no tempo dele, não é no nosso tempo. É no tempo dele. E Deus sabe a hora de agir. Então, qual deve ser a nossa postura quando Deus não nos responde? Como é que devemos agir diante da não resposta de Deus? Olha o versículo 3 aí, o que o salmista vai dizer. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Vamos ler novamente o 2 e o 3 junto? Olha só o que ele vai dizer. Deus meu, clamo de dia e não me responde. Também de noite, porém, não tenho sossego. Contudo, olha, faz uma conexão. Entretanto, todavia, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Em outras palavras, olha só, o que Davi está dizendo aqui? Embora não me detenhas respondido, tu continuas sendo santo de Israel, que tens demonstrado a tua graciosa atenção repetidas vezes ao seu povo. Esse que Davi está dizendo. Se Deus não tem respondido às suas orações, a sua postura deve ser em reconhecer que Ele continua sendo o Deus santo, o Deus soberano, o Deus imutável. Você não deve murmurar ou reclamar porque Deus não tem lhe atendido. Essa não deve ser a sua postura. Você deve, mesmo no silêncio de Deus, louvar ao Senhor, adorar ao Senhor e reconhecer que Ele continua sendo o Deus 3 vezes santo. Essa é a nossa postura diante do silêncio de Deus. Então, já vimos os 2 lamentos de Davi. Agora, em terceiro e último lugar, vamos ver a atitude apropriada de Davi em meio ao sofrimento. A sua atitude apropriada é confiar em Deus. Veja aí o verso 4, que ele vai dizer: nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste, a ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Veja só aqui, o salmista Davi, mesmo ele em meio a grande dor e sofrimento, ele confessa
a sua fé no Deus de seus pais. A ideia é o seguinte: se Deus for fiel às gerações anteriores, com certeza Ele continuará sendo fiel àqueles que recorrem a Ele no presente. Por causa disso, em meio a qualquer tipo de sofrimento que você possa passar ou enfrentar nessa vida, o que você deve fazer é confiar em Deus. Você precisa crer que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Você precisa crer nisso. Em meio ao sofrimento, você deve confiar em Deus com a mesma confiança que teve, por exemplo, Jó. Você se lembra o que ele disse? Lá em Jó, ele disse o seguinte: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois de revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Veja a confiança dele aqui no Senhor em meio ao sofrimento. Essa deve ser a postura apropriada, piedosa que devemos ter em qualquer tipo de sofrimento que a gente possa enfrentar e passar ou viver nesta vida. E a principal razão por que devemos confiar em Deus em meio ao sofrimento é porque Deus, Ele é digno da nossa confiança.